Afastar pessoas é solver mindset. Como usar a mentalidade de solucionador através da sua vida social? Vamos lá. Você sabia que a gente tem uma identidade que pode ser deformada quando a gente quer pertencer a um grupo? Pra mim, isso é uma coisa muito errada. Mas pertencer é algo vital para o ser humano. É uma coisa ancestral. Chega a ser coisa de vida ou morte. Lembra da época dos caçadores-coletores? Você não vai lembrar porque você não viveu nessa época, mas lembra da escola que você aprendeu sobre isso. Então, quando você não faz parte de um grupo, de uma tribo, você corre risco de morrer por um predador, morrer de fome. Então, você precisa do grupo te protegendo. Então, não pertencer é muito ruim para o ser humano. Então a gente tem essa necessidade de pertencer a grupos, fazer parte. E nem sempre a gente escolhe as pessoas dos grupos que a gente faz parte, né? A gente pode ter crescido junto com elas e a gente tem um grupo que eram as pessoas mais próximas ali, que viviam perto da sua casa, sei lá, que estudaram com você. Ou então você se une a grupos de pessoas com ideias em comuns. Vocês torcem para o mesmo time, têm a mesma ideologia política, você tem gostos e preferências que são parecidos, mas também existem limitações nesses grupos. As pessoas que você convive podem ter limitações de opiniões, de estilos de vida, de pretensões, de interesses, de sonhos, qualquer coisa. E existem também as divergências de opiniões que podem acontecer entre várias pessoas. Quando você une várias pessoas, existem divergências de opinião e também tem interesses conflitantes. Vamos supor, duas pessoas interessadas numa mesma pessoa, ou então brigando por uma vaga de emprego ou uma promoção. Então existem interesses conflitantes e também existem coisas divergentes, né? Interesses e opiniões divergentes. Você pensa de um jeito e tende a ir por um caminho e a outra pessoa por outro, e isso faz parte da nossa vida. Vamos pensar numa pessoa assim. Você tem uma amizade antiga, ou da época da infância, pode ser de muitos anos atrás, uma pessoa que é importante para você. Você tem muita identificação com essa pessoa, com aquele grupo de pessoas, e a gente sabe que o ambiente influencia os nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossas emoções. Existe uma influência muito forte, uma pressão muito forte do ambiente. O ambiente também são pessoas. Pessoas se identificam demais com as outras pessoas que estão à sua volta, os seus comportamentos, e inclusive ambiente virtual. A gente se influencia demais com o ambiente, né? Mesmo virtual. E as pessoas dentro de um grupo podem ter vidas diferentes. Cada um pensa de uma forma. A partir do momento que as vidas começam a divergir, vamos supor que você começou uma amizade lá atrás, lá muitos anos da infância, mas a partir do momento as suas vidas começaram a divergir, cada um foi para um lado, mas vocês ainda mantêm aquele relacionamento. E a mentalidade diverge em alguns pontos da vida, né? E existem interesses diferentes, as vidas diferentes. Vamos supor que você, dentro do seu grupo de pessoas, você é a pessoa que quer crescer, se desenvolver, e você percebe que as outras pessoas estão paralisadas, não querem buscar desenvolvimento, não querem crescer. E aí começam a aparecer os prejuízos na sua vida, porque você começa a ficar travado pelas pessoas à sua volta. Você começa a se sentir contrariado de estar fazendo parte daquele grupo, mas você tem um apego emocional, você quer fazer parte daquilo porque você está apegado emocionalmente àquelas pessoas. E então você continua aquela amizade, mas aquela sensação de que está te fazendo mal. Você não se sente mais tão bem perto daquelas pessoas. E o que você deveria fazer? Uma sugestão aí. Primeira coisa é perceber, é a percepção de que o apego é uma coisa de loser mindset, é a mentalidade de perdedor ativado. E é uma vida que você não quer. Então percebe isso, chama para si essa condição, né? E você precisa ativar o solver mindset, a mentalidade de solucionador. Você precisa entender a potência que existe no ambiente, quanto o ambiente te influencia.
Você tem que entender que aquilo é um problema a ser resolvido. Você tem as pessoas à sua volta, o seu grupo, a sua tribo, e você não está se sentindo mais à vontade ali. Você tem um problema para ser resolvido. Você precisa decidir se vai continuar fazendo parte daquilo e deixando a sua vida ir para o beleléu, de alguma forma, que você não está agradado, não se sente agradado com aquelas pessoas mais, não é agradável para você. Então você tem que resolver esse problema. E você tem que entender o que você tem controle e o que você não tem controle. Então você controla as suas ações, os seus pensamentos, as suas emoções, os seus comportamentos e as suas reações, ações e reações. Mas você não tem controle sobre as ações e reações e os comportamentos das outras pessoas, nem as opiniões dela, nem nem os pensamentos e as opiniões que elas têm sobre você. Você não tem controle sobre isso. Então você tem que entender o que você tem controle. E nesse caso, deste exemplo, o melhor seria você se afastar daquelas pessoas, daquele grupo. Para isso, você vai precisar aprender a lidar com o seu emocional. Você vai sentir um vazio ali de não fazer parte mais daquele grupo, você vai sentir a falta daquelas pessoas e você precisa lidar com essa parte emocional também. Mas seria interessante, inclusive para preencher esse vazio, você encontrar novas pessoas. Você buscar uma mentalidade de crescimento, já que você já quis se afastar daquelas pessoas porque elas estão paralisadas, elas não estão na mesma frequência que você. Então você busca a sua mentalidade de crescimento, se desenvolver, crescer como pessoa, né? Você busca uma abertura à mudança, renovar o seu ambiente, inclusive as pessoas, né? Que você já está se afastando, buscando novas pessoas. Vou falar minha experiência com relação a isso. Eu tinha apego às pessoas, eu queria estar perto de pessoas, mesmo no ambiente virtual, né? Então aquilo era o meu ambiente, aquelas pessoas eram o meu ambiente. Eu estava em volta de pessoas que me agradavam demais estar perto delas, eu gostava muito delas. Só que eu comecei a mudar minha mentalidade, eu comecei a querer crescer, me desenvolver, fazer coisas que aquelas pessoas estavam travadas, digamos assim. Eu liguei a minha percepção e comecei a enxergar que essas pessoas eram vitimizadas, elas se viam como vítimas. Elas eram dependentes do sistema, que eu costumo falar aqui sobre o sistema, né? E essas pessoas também defendem o controle do sistema. Além de se depender deles, elas gostam de serem controladas e querem que os outros sejam controlados também. E são pessoas que, pra mim, hoje, que eu consigo identificar, elas têm o loser mindset ativado. Elas têm a mentalidade de perdedor ativada. Então, eu entendi que esse ambiente era muito ruim pra minha mente, pro meu cérebro, pra minha capacidade mental. Não ia ter sucesso, não ia ter frutos ali que seriam bons pra mim. Eu decidi me afastar. Me afastei deles, parei de interagir e aprendi a desapegar daquelas pessoas. Lidei com o meu emocional, porque foram anos de contato, de convívio com aquelas pessoas e precisei lidar com o meu emocional para entender que aquelas pessoas não me faziam bem. Eu coloquei outras pessoas no lugar. Eu fui atrás de pessoas que também pensam em crescimento, que estão na mesma frequência de mentalidade que eu, focam em se desenvolver, em crescer, em aprender com os erros, né? Meter as caras para errar e aprender com os erros. E elas estão libertas ou estão se libertando do sistema. E também são pessoas que eu posso aprender com a jornada delas. Eu estou numa jornada de desenvolvimento pessoal e eu posso aprender também com a jornada delas. E eu estou montando a minha própria galera também, a minha galera de Solvers Mindset, que são pessoas que estão pensando em soluções e em parar de focar em problemas e se libertar do sistema também. E falando do meu mantra, né? Então, o loser reclama e o solver resolve. Esse era o meu recado para hoje. Eu quero dar os outros recados, né? Que a Live Solver acontece de segunda a sexta, às 18 horas, no Instagram, @gigilizando. E tem um grupo de avisos no WhatsApp, se você quiser fazer parte, é só se inscrever no link da bio. E deixa aí nos comentários, eu vou deixar em várias plataformas esse vídeo salvo. E deixa aí nos comentários a sua experiência sobre a influência do ambiente, das pessoas na sua vida social e no seu desenvolvimento. Comenta aí. E até a semana que vem. Valeu!